tem uma dúvida que sempre aparece nos grupos de apoio e entre as famílias que eu acompanho é: quais utensílios comprar para a introdução alimentar? Existem muitas opções no mercado de talheres, pratinhos, copinhos, babadores e cadeirinhas. E quais seriam os utensílios essenciais para comprar na introdução alimentar? Para ajudar você a não se perder nesse universo e manter o foco no que é essencial, eu trouxe esse vídeo. Eu sou Thaisa Roriz, sou mãe de 2, eu sou nutricionista materno-infantil, criadora do método Mamar, Comer e Nutrir, em que eu te ensino o passo a passo para uma introdução alimentar leve, tranquila e muito respeitosa, para você se sentir seguro para conduzir o seu bebê nessa fase tão importante. E o seu bebê aprender a comer com autonomia e criar uma relação muito positiva com os alimentos. Esse tema é bem legal e pode ajudar muitas famílias, então já deixa o seu like, comenta aqui, compartilha e solta a vinheta. Para a introdução alimentar, não é necessário grandes investimentos em utensílios e equipamentos especiais para os bebês. A ideia principal é trazer o bebê para a rotina de alimentação da família. Incluir o bebê nesses momentos para que ele se sinta parte daquele momento, integrante. E aí não faz muito sentido a gente oferecer utensílios diferentes para alguém que a gente está tentando incluir naquele momento. E assim acontece com a maioria dos bebês, porque os utensílios próprios para bebês, que o mercado desenvolve o tempo inteiro, eles são muito atraentes, eles são muito coloridos, ou eles possuem muitos detalhes, muitos desenhos, o que acaba chamando mais a atenção do bebê, o utensílio, do que o próprio alimento. E aí meio que começa a competir a atenção do bebê nesse momento. E aí, por falar em pratinho, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo e com o Cadu na introdução alimentar do meu primeiro filho, sobre um pratinho de divisória. No início da introdução alimentar, eu comecei a oferecer para ele, em muitos momentos, nesse pratinho de divisórias. Ele é de silicone. E aí eu colocava, por exemplo, aqui o tomate, aqui o milho, aqui o feijão e aqui o arroz. E aí, o que aconteceu foi que ao longo do tempo, quando a gente começou a oferecer receitinhas que misturavam algumas texturas, por exemplo, o macarrão com molho, ele começou a rejeitar, pois nós tivemos que trabalhar bastante atividades para que ele pudesse aceitar, começar a aceitar esses alimentos que se misturavam. E até hoje, ele ainda tem alguns momentos em que ele não consegue comer o alimento quando determinado alimento encosta em outro no prato dele. E essa é a ideia de que esses pratos de divisórias podem passar para o bebê, de que um alimento não pode tocar no outro, que eles não podem se misturar, porque está tudo bem separadinho pelas divisórias. Então, se você optar por oferecer os alimentos em um pratinho como esse, com divisórias, atente-se para colocar em uma só divisória 2 tipos de alimentos diferentes, de diferentes texturas. Então, por exemplo, o arroz e o feijão numa só divisória, para que o bebê possa começar a acostumar com essa ideia de que os alimentos eles se interagem no nosso prato. E uma outra dúvida muito comum em relação a utensílios para bebês é qual tipo de copo utilizar, principalmente pela grande diversidade que o mercado inventa a cada dia. Então, para a escolha do copo do bebê, leve em consideração 2 coisas. Primeiro, a autonomia do bebê. Então, esse copo ele precisa ser transparente para que o bebê consiga ver o que tem dentro dele, mesmo que seja água, né? E ele comece a ter essa familiarização também com a água dentro do copo. Leve, de forma que ele consiga manipular e, de preferência, aberto, porque assim ele pode praticar a coordenação motora dele e entender que se derramar demais, se virar demais, a água derrama, se colocar a mãozinha, então ele pode interagir também com o líquido. E segundo, a confusão de bicos. Um grande fator que pode atrapalhar a amamentação em qualquer fase da amamentação, mesmo com o bebê mais velho, é a confusão de bicos. E ela é causada através
de uso de chupetas, mamadeiras e também os copinhos. Então, aqueles copos que possuem bicos, mesmo que o bico seja rígido, ele pode sim causar uma confusão de bicos e influenciar negativamente na amamentação. Então, copos com canudos também podem atrapalhar. Então é muito importante que esse copo seja um copo aberto ou aquele copo 360 que ele não tem bico, ele é aberto, mas é fechado, que possui um sistema de que não deixa a água derramar tanto assim. Então, o importante é focar também nessa questão da confusão de bicos. Agora eu vou te mostrar alguns utensílios que tem aí na sua casa e que você vai poder usar com o seu bebê na introdução alimentar. Ó, em relação aos talheres, você pode usar garfos e colheres de inox mesmo que você tem aí na sua casa e que são de sobremesa. Então, eles são tamanho reduzido, ideal para o bebê. O copo, você pode usar um copo de plástico, desde que seja transparente, e, e ele é mais leve, o bebê consegue pegar e manipular. Ou você pode começar com aquele copinho de dose, que ele é de vidro, e aí você pode ir levando até a boca do bebê até que ele pegue o ritmo. E em relação aos pratos, você pode usar pratos de inox, daqueles de sobremesa, que são menores também, ou pratos de vidro. E aí você deve estar se pensando, mas vidro vai quebrar, né? Então eu tenho algumas pontuações para fazer em relação a isso. Primeiro que os pratos a gente não oferece tão no início da introdução alimentar, porque por mais que sejam pratos lisos, né, e sejam iguais aos da casa, eles também podem roubar a atenção do bebê. E segundo que o medo de quebrar é um medo nosso. A gente não precisa passar isso para o bebê, né? Quando eu comecei a oferecer esses utensílios para o Cadu, por exemplo, eu ficava muito atenta aos movimentos dele. Então, qualquer movimento de que ele quisesse pegar no prato, eu falava, ó, o prato fica aqui. Ou então eu mudava o foco dele, tirava a atenção do prato e colocava no alimento, por exemplo. Olha esse alimento aqui, você viu o milho? Come um pedaço, dá um pedaço para a mamãe. Então eu sempre tirava o foco dele do prato ou colocava de forma que o prato fica aqui, o prato fica na mesa. E sempre explicando, vidro quebra, ai ai. A gente usa bastante o lúdico e a conversa com os bebês. E assim, aos poucos, vai estabelecendo uma rotina de usar esses utensílios. Afinal, todo o resto da casa está usando, todo mundo está comendo da mesma forma. Quanto mais o bebê tem contato com esses objetos considerados perigosos, menos risco eles vão oferecer, porque assim eles vão ter mais intimidade. E o mantra dessa aula é: simplificar é a melhor opção.